String é um tipo nativo do Python. O tempo inteiro a gente precisa ler dados que são texto e a gente precisa mostrar alguma coisa para o usuário. E o meio de fazer isso é através justamente dessas variáveis string, variáveis que são do tipo texto. A gente já sabe declarar uma string, isso vem lá do curso básico de Python, está aqui na descrição o link se você ainda não fez ele. Então, para eu declarar uma string é muito fácil, basta eu atribuir o nome de uma variável e usar aspas duplas para colocar qualquer texto aqui dentro. Eu também tenho a alternativa de utilizar aspas simples. Essa é a parte fácil, a parte que todo mundo já tá craque, beleza? Mas o que essencialmente é uma string? Uma string ela é uma sequência de valores que são caracteres. Assim como na lista a gente tem uma sequência de valores que pode ser qualquer tipo de objeto, pode ser referência, pode ser variáveis inteiras, float e strings também. A string nada mais é que uma sequência de caracteres. Então, olha só que interessante. Assim como a gente pode acessar listas através de índices, nós também podemos acessar strings através de índices. Então vamos usar aqui nossa clássica string banana. E agora eu vou printar o primeiro valor de banana. Então eu vou chamar string 0, como a gente lembra lá da aula de listas. Se você não viu, eu vou deixar aqui no card a aula de listas. Para a gente acessar o primeiro valor de uma coleção em Python, a gente usa o índice 0 e não o índice 1. Se eu printar isso aqui, então Python 3 main.py, está lá o meu B e o último objeto. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, para eu acessar a última letra, eu preciso acessar a letra 5, porque o B é o 0. Então, B é o 0, A é o 1, N é o 2, o segundo A é o 3, 4 e 5. Então, printei lá o outro A. Se eu tentar acessar, então, o string 6, eu vou tomar um erro dizendo que esse índice não existe, ele está fora dos limites da string, beleza? Muito simples, assim como a gente viu com listas. Como é que eu faço para saber o comprimento de uma string? Né? Eu falei que o comprimento era 6. Eu posso utilizar a função len. Então, olha só, vamos voltar aqui para digitar o 0, só por enquanto. E aí, eu vou chamar uma variável, vou declarar uma variável chamada comprimento. E olha só, uma funçãozinha nativa do Python, a função len, é capaz de definir o comprimento de todo tipo de coleção, inclusive strings. Então agora eu posso acessar o índice pela variável comprimento. Se eu rodar, ainda vai dar erro. Por quê? Porque o comprimento ele não me retorna o valor do último índice. Ele me retorna o inteiro do comprimento. Então uma variável com... Opa, ainda deu erro porque eu estou acessando errado. Então, uma variável com 6 letras tem o comprimento 6. Se eu passar uma variável vazia, ela vai ter o comprimento 0. E se eu passar uma variável com uma letra só, ela tem o tamanho 1. Assim por diante. Beleza? Então, se eu quero fazer isso aqui, de acessar a string no último valor através do comprimento dela, eu preciso acessar comprimento menos 1, ok? E agora sim tá lá, eu acessei o último A. Se eu botar uma exclamação aqui, vai me retornar a exclamação, ok? Beleza. Tem uma coisa interessante que é, eu não sei se eu falei isso na videoaula de listas, mas eu posso acessar uma coleção com um índice negativo. Olha só que legal. E aí ele me retorna o último, então é como se eu estivesse voltando para trás. É como se o meu índice ele estivesse apontando aqui o valor que eu quero. Então se eu pegar o índice 0, ele vai pegar isso aqui. Mas se eu pegar o menos 1, ele vai pegar para trás. E como não tem nada para trás, ele dá a volta e pega o último valor. Beleza? Então, assim como eu posso fazer len string menos 1 para acessar o último valor, eu posso simplesmente acessar utilizando um índice negativo, ok? Muito simples, muito fácil, isso aqui a gente já está careca de saber. Vamos ver como é que a gente faz para iterar sobre uma string. Então, assim como listas, a gente tem duas opções. Ou a gente itera utilizando o while ou utilizando o for. A gente só vai utilizar o while
quando a gente quiser utilizar o índice, o número do índice. Se a gente quiser só acessar os dados, a gente utiliza o for, que é mais fácil. Também dá para usar o valor do índice no for, mas basicamente essas são as duas diferenças, beleza? Tem algumas nuances, mas pra gente aqui é o suficiente. Então, para eu iterar sobre a minha string banana, eu vou precisar então de um índice. Index é índice em inglês, né? Eu vou começar no 0, porque como a gente aprendeu, o índice de uma string começa em 0 e não em 1. Então, enquanto while meu index for menor do que o comprimento da minha string, eu vou fazer alguma coisa. Nesse caso, eu vou printar o próprio index, pode ser. E, claro, se eu só rodar isso aqui vai rodar para sempre, porque o meu índice é 0 e o comprimento de banana é 6. Então, se eu só rodar isso aqui, ele vai ficar printando 0 para sempre. Eu preciso, no final do meu while, adicionar 1 ao index, ok? Podia ser mais igual a 1, mas eu gosto de fazer explícito assim, eu acho que fica mais fácil. E agora sim, ele vai percorrer de 0 até 5. Por que 5? Porque quando eu tenho aqui, eu começo com 0. Então 0, printou 0, somou 1. Agora é 1. 1 é menor que 5? Sim. Printou 1, somou 1, e assim por diante até chegar no 5. Aí ele vai... 5 é menor que 6. Desculpa, banana tem 6 letras, né? Eu falei 5, mas eu quis dizer 6. 5 é menor que 6? Sim. Printo 5, somo 1. E aí, 6 é menor que 6? Não. 6 é igual a 6. Ou então menor ou igual. Se eu fizesse menor ou igual, ele ia rodar até o 6. Mas se eu rodar até o 6, a gente já aprendeu que eu não posso acessar string 6 porque tá fora do limite da string, né? Ela só vai até o índice 5. Então, se eu fizer ele acessar dinamicamente aqui, então o meu índice, a minha string, através desse índice que ele tá somando, vai dar erro se ele for até 6, vai dar fora do limite, porque o índice 6 não tem. Então aqui precisa ser menor, ok? Muito cuidado. Se a gente estiver tomando out of range, index of out of range, esse aqui é um grande possível erro. Cheque sua condição, ok? E aí agora sim eu estou printando cada uma das letras de banana, uma de cada vez. Muito simples, quem quiser copiar aí, mudar, fazer uma funçãozinha aqui, a gente pode, por exemplo, somar alguma coisa aqui, né? E brincar do jeito que a gente quiser, beleza? Outro jeito, então, da gente percorrer uma string é utilizando o for. Pro for, mais fácil ainda, né? For, e aí eu vou dar um nome pro meu iterador. Ao invés de utilizar só i ou n, eu vou chamar de letra, porque é mais fácil de ler, né? Fica mais legível. For letra em string print letra. E aí, como o string é um iterador, ele é iterável, a gente vai pegar uma das letras de cada vez, ok? Muito fácil. Se a gente só quiser as letras uma de cada vez, recomendo esse método aqui, que é bem mais, inclusive, legível, né? Ele não é só menor, porque às vezes a gente diminui o código e ele não fica tão legível. Aqui não. Fica muito mais fácil, inclusive na questão da linguagem natural, né? Maneiro. Então, já aprendemos o que são as strings e como iterar sobre as strings. Mas as strings, elas também têm uma propriedade igual à das listas, que é a fatia. A gente consegue fatiar strings. Meu Deus, vamos matar a string. Não, fica tranquilo. Vamos criar uma outra string aqui. Essa aqui é lá do livro. Para quem não sabe, as aulas seguem um livro chamado Pense Python. Ele é 100% gratuito. Ele é disponibilizado gratuitamente, inclusive a tradução em português. A editora dele disponibiliza pra gente por conta da licença que ele foi escrito. Ele é escrito numa licença que permite a gente compartilhar gratuitamente o conteúdo do livro, inclusive traduzido. Então, aqui na descrição tem o link para o livro completo. Então, se quiser estudar outros conteúdos ou quiser ver a referência da aula, confira o livro. Também deixa o like, comenta se você tiver alguma dúvida e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas, ok? Então vamos lá, o exemplo do livro. Ele dá essa variável Monty Python, é uma brincadeira com o nome da linguagem Python, para quem não sabe, era um grupo de comédia. Procura aí, os filmes deles são muito legais. E aí a gente vai fazer a brincadeira de fazer o slice disso aqui. Então eu vou pegar, eu quero separar a palavra Monty da palavra Python. Como é que eu faço isso? Nas listas, vocês vão lembrar que eu vou utilizar o operador 2 pontos aqui dentro do meu colchete. Então, ao invés de eu acessar
um índice, eu vou acessar uma fatia. Como é que eu leio essa fatia? Eu vou colocar o primeiro caractere que eu quero e eu vou colocar o último caractere que eu quero. Nesse caso, eu quero começar do 0 e eu vou querer 1, 2, 3, 4, até o índice 4. O 4 é não inclusivo. O que significa? Se eu colocar 4 aqui, ele pega só monte. Então, o segundo valor do meu slice, da minha fatia, é não inclusivo. O primeiro é inclusivo, o segundo é não inclusivo. Então, eu preciso colocar 5, porque daí o slice vai vir até aqui e vai pegar todas essas letras, ok? E para eu pegar a segunda parte, então muito fácil. Eu preciso que o meu slice comece em 5, comece em 6. 6, já falei besteira, desculpa, é 6. E vá até o final, então até o 12. E agora tá lá, eu tenho uma variável sendo printada monte e a segunda variável Python, ok? Muito legal. Vamos voltar para o exemplo da banana. String igual banana. Vamos ver mais algumas coisinhas legais sobre slices. Então, primeira coisa. Opa, string. Eu não preciso colocar um valor inicial no meu slice. Eu posso deixar nada e colocar só um segundo valor. Então, se eu cortar só até o 3, eu vou ter a primeira parte da minha variável. Olha só. Não coloquei aqui, entenda que tem um 0. Tem um 0 que eu não coloquei aqui, beleza? Então, se eu omitir o 0, eu tenho o mesmo resultado. Ó, eu tenho ban, e se eu colocar 0 aqui, eu também tenho ban. Então, a gente pode omitir esse primeiro valor se ele for 0, ok? E se eu não colocar nada do outro lado? Vamos ver, eu vou colocar 3 desse lado agora. Ele vai me pegar a segunda metade da string, porque aqui, se eu não colocar nada, se eu omitir esse segundo lado, ele vai colocar o comprimento menos 1, né? O último índice. Então ele vai colocar 5, ok? Se eu colocar o 5 aqui, opa, ele vai colocar 6, porque é não inclusivo, né? Lembrem, ó, cometi o erro, eu falei para tomar cuidado com esse erro. O último valor é não inclusivo, tá? Não é o índice 6. Ele é não inclusivo, então ele pega até o índice 5. E o que acontece então? Vamos, dois cenários, né? Então, o que acontece se eu tiver só dois pontos? E o que acontece se eu tiver 3 e 3 aqui? Vamos ver. Se eu não tiver nada, ele vai omitir o 0 e o 6. Então ele pega a palavra inteira. Então colocar dois colchetes, dois pontos é a mesma coisa que eu só botar string. Porque eu tô pegando tudo, certo? E se eu colocar 3, 2 pontos 3, significa que eu tô pegando do 3 até ele mesmo. Só que ele é não inclusivo, lembra? Então ele não vai pegar o 3. E aí me retorna uma variável vazia. Então se eu colocar dois números iguais de cada lado do meu slice, não retorna nada. Quer dizer, no caso retorna isso aqui, né? Vai retornar uma string vazia. Beleza? Outra propriedade do slice. Essa propriedade é legal agora. Olha só. Se a gente... Vamos cortar aqui do 0 ao 3, como a gente tinha. Ou melhor, vou cortar do 0 ao 4. Então ele vai cortar do 0 até o 4, não inclusive, ele vai pegar aqui, né? Ou... ele vai pegar aqui. Opa, cliquei em alguma coisa. Ele vai pegar bana. Eu posso... Desculpa, tô tossindo. Colocar outro dois pontos. E como é que eu leio isso? Isso aqui é minha slice. Então, índice inicial, índice final. Depois do segundo dois pontos, eu vou colocar o passo, o step, que eu quero que ele use para percorrer. Por exemplo, se eu não colocar nada, como tá aqui, não muda nada. Porque o step oculto aqui é 1. O que isso significa? Que ele vai cortar de 1 em 1. Então ele vai pegar isso aqui, vai ver se tá dentro do 0, tá, coloca. Vai dar um step de 1, então ele vem para a próxima letra, vai ver se tá dentro desse range, tá, coloca. Vai dar um step de 1, vai ver se tá aqui dentro, coloca. Até o último A. Se eu colocar um step de 2, olha só o que ele me retorna. BN. Por quê? Ele vai começar aqui, ele vai ver, o B tá dentro dessa slice, dentro desse range, tá. O 0 tá incluso, né? Tá aqui o 0. Então coloca, põe um aqui. Beleza.
Aí ele vai dar um step de 2, porque agora o meu step é 2, não é mais 1. Então ele vai pular o A e vai pegar o N. E aí ele vai ver, o N tá dentro desse range aqui, 0 a 4? Tá. O índice do N é 2, e o 2 tá dentro desse range aqui. Então beleza, então põe aqui, B e N. Aí ele vai dar outro step de 2, então ele vai pular o A e vai pro último N. Esse N aqui, qual que é o índice dele? 0, 1, 2, 3, 4. O 4 tá dentro desse range aqui? Não, porque o 4 é não inclusivo. O segundo valor da minha slice é não inclusivo. O 4 não tá dentro desse range, então não põe ele. Pula o próximo A, tem mais letra? Não, então não vai colocar mais nada aqui dentro, ele vai retornar só o B e o N. Olha só, vamos fazer assim, banana, maçã, pera, tudo junto. E eu vou colocar um step de 3. E aí eu vou pegar o slice até o 12, sei lá qual que é o caractere 12, mas eu vou pôr até o 12. Ó, ele vai pegar o B, aí ele vai pular 3. Então, 1, 2, 3. Esse A, ele vai pegar, tá dentro do range, colocou aqui. Aí ele vai de novo. 1, 2, 3. Tá aqui, pegou essa vírgula, olha só. E aí ele vai dar mais 3. 1, 2, 3. Pegou C cedilha. E aí aqui acabou o range dele, não vai pegar o que tem mais pra cá, porque isso aqui não tá mais no range 0 a 12, ok? Nossa, mas pra que serve isso? Tem algumas operações que a gente vai fazer, principalmente de otimização, que a gente tem uns tipos de problema que você vai ter um array percorrendo de 2 em 2 a partir do índice 1 e outro percorrendo de 2 em 2 a partir do índice 0, e aí se reduz pela metade o tempo de computação. Tem uns probleminhas assim. Mas também tem uma outra utilidade muito legal, que é como é que você escreveria um programa para reverter uma string. Então, ao invés de colocar banana, eu quero ananab. Esse é um probleminha muito comum de programação. Se você fez um curso tradicional aí, introdução à programação, na faculdade, no cursinho, no SESI, alguma coisa assim, é muito provável que o professor tenha pedido esse probleminha para você. E no Python, como a gente tem essa questão do step do slice, a gente consegue resolver de um jeito muito legal. Que olha só, se eu omitir aqui o primeiro valor, a gente sabe que a gente vai colocar 0. Se eu omitir o segundo valor, depois do primeiro 2 pontos, eu vou colocar o último índice, o comprimento. Então eu vou colocar 6. Se eu colocar, então, um step 1, ele vai percorrer a string inteira, pegando de 1 em 1, que é printar banana, né? Vai printar banana. Se eu colocar de 2 em 2, ele vai printar BNN, porque ele vai pular esse A, vai pular esse A e vai pegar o último N. Mas, e se eu, ao invés de percorrer de 1 em 1, eu percorrer ao contrário, voltando daqui pra cá? Então, do mesmo jeito que a gente fez menos 1 aqui, aquela hora, eu posso fazer menos 1 no step. E aí ele vai voltar e percorrer ao contrário, sempre indo de índice menos 1 em menos 1. E olha que legal, ele reverte a minha string. Uma operação simples de slice resolve esse problema pra gente em Python. Claro que eu posso botar menos 2 aqui, mas aí já não faço ideia de que tipo de problema que você teria que você precisa resolver dando um step de menos 2 cada vez. Mas em menos 1 ele reverte a string. É muito legal. Uma implementação muito simples, muito legal, muito útil. Quem aí faz maratona de computação. Quer dizer, se você faz maratona, eu acho que você não programa em Python na maratona, né? Mas se você, por algum motivo, fizer, tá aí a dica, ok? Beleza. Vamos lá. Eu falei que strings são coleções, né? Então vamos lá. Vou voltar para nossa banana. Se strings são coleções, quando eu tinha uma lista, eu podia fazer lista. Usar. Então, eu tinha aqui minha lista, né? Vamos fazer aqui. Eu tenho minha lista, tenho o valor 1. Eu vou ter o valor 2. E eu vou ter um valor ponto flutuante. Ok? Uma listinha normal, de boa. Eu posso fazer lista e utilizar o operador colchetes para acessar o valor que está aqui e modificar. Então agora eu criei que o objeto 0 seja valor 0. Quer dizer, valor 2. Valor modificado. E vou dar um print lista. O que é que eu vou retornar? Valor modificado, porque através do operador de acesso com colchetes a gente consegue acessar um índice específico
e alterar ele. Então, eu imagino que eu posso fazer isso, né? Se eu pegar aqui minha string, eu vou acessar então o índice 0, que é o primeiro B, e vou colocar um B maiúsculo, que eu quero que fique maiúsculo. Erro. Objetos do tipo string não permitem reassignment, eles não são mutáveis. Eu não posso alterar um valor em um índice de string. Se eu quiser mudar, eu preciso reatribuir. Então eu vou fazer banana, ok? Aí sim, aí beleza. Eu estou reatribuindo um valor inteiramente novo para minha string. Tem como eu evitar isso aqui, dar um Derek Johnson para fugir? Dá, eu posso, por exemplo, fazer o B maiúsculo somado de uma string, e aí eu vou pegar a slice a partir de 1. Então, eu cortei fora o primeiro B, aí agora beleza. Mas aí é uma operação diferente, eu tô criando uma string nova, isso aqui é uma string completamente nova, não tá no mesmo endereço de memória. Aí sim, aí eu consigo modificar. Por quê? Porque é um objeto novo, como eu acabei de falar, não tá no mesmo endereço de memória, ok? Legal, então vimos basicamente tudo sobre a natureza da string. Vamos agora ver algumas funções que ela tem, porque a string é um tipo, então o tipo nativo do Python ele provê algumas funções legais para a gente. Toda a documentação com todas as funções vai estar aqui na descrição, então se você quiser dar uma olhada, mas as principais eu vou passar, não precisa se preocupar que eu não vou deixar nada muito importante de fora, ok? Então banana é minha string. Aliás, eu vou apagar porque eu vou precisar fazer algumas versões diferentes de banana. Vamos lá, banana, minúsculo. Quero deixar tudo em maiúsculo. Como é que eu faço? Vou ter que iterar? Não. Tem uma funçãozinha chamada upper. E tá lá, banana tudo em maiúsculo. Quero fazer a mesma coisa, só que agora eu tenho banana em maiúsculo. Quero deixar tudo em minúsculo. Também tenho lower. Tá lá, banana tudo em minúsculo. Ah, eu quero só a primeira letra da minha string em maiúscula. Então eu quero assim: banana, maçã e pera. Mas eu quero que só esse primeiro B aqui, né? Porque é a primeira letra da minha frase, né? Vamos até botar um ponto final aqui, ó. Eu quero que a primeira letra da minha frase seja maiúscula. Tenho função para isso também. Capitalize. Ele vai capitalizar a minha string. Então tá lá, ó. Banana, maçã continua com letra minúscula, pera continua com letra minúscula. Agora, quero que isso aqui vire um título. Vai ser o título do meu artigo. Vou tirar o ponto final aqui. Quero então que o M fique maiúsculo e o P fique maiúsculo também. Temos função title. Então, se for o nome de uma pessoa, por exemplo, isso aqui é bem legal. Lá no meu trabalho eu tinha isso, né? Tinha um nome de relatores, né? De advogados. E aí vinha tudo minúsculo. E aí, para mostrar para o usuário, a gente fazia no back-end o title. E aí, o title ele vai deixar cada palavra, primeira letra de cada palavra, em maiúsculo. Note que na língua portuguesa tem o E. E o E vai ser capitalizado igual, tá? Aí a gente precisa mexer um pouquinho nessa função. Brincar um pouquinho com ela se a gente quiser evitar que o E fique em maiúsculo, tá? Beleza? E tem o swap case. Eu não sei a utilidade disso aqui. Aí vocês julgam como vocês quiserem. Pera e laranja. Olha só o que swap case faz. Eu nunca usei isso aqui na prática. Não sei para que eu usaria. Mas tá aqui. Ó, ele troca. Então, o que é maiúsculo, ele deixa minúsculo. E o que é minúsculo, ele deixa maiúsculo. Então, pera tá tudo em maiúsculo, ele deixou minúsculo. Laranja tá tudo minúsculo, ele deixou maiúsculo. Se vocês acham útil, usem. Se não acham, não usem. Eu não acho. Nunca usei isso na prática, não sei para que serve. Mas tem algumas coisinhas bem úteis, né? A gente tá brincando aqui com o jeito que a string aparece. Mas, por exemplo, eu posso querer contar. Digamos que eu vou fazer uma análise estatística de letras que aparecem em um texto. Eu tenho uma função count. Então, eu vou chamar em uma string a função count. E aí eu passo outra string para ela. E ela vai contar quantas vezes essa substring aparece dentro dessa string. Substring é qualquer string menor que está contida dentro de outra. Então, se eu
pegar só isso aqui, BA, isso é uma substring de banana. Bana é uma substring de banana. Nan é uma substring de banana. E assim por diante, tá? Se eu pegar E, a letra E, não é uma substring de banana. Não tem nenhum E aqui dentro, tá? Isso é uma definiçãozinha só pra gente... às vezes eu falo e vocês ficam em dúvida, tá? Mas qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu tô lá pra responder, ok? Quantas As tem banana com a função count? 3. 1, 2, 3. Contou certo. Então se eu passar o E, é uma substring que não existe, 0. Beleza? Outra coisa, se eu quisesse verificar se uma string começa com outra. Olha só. Vamos lá, eu quero todas as frutas que começam com bar. E aí eu vou verificar se essa string começa com bar. Então, tá lá, ele retorna verdadeiro. Então ele vai retornar um booleano. Então eu posso, por exemplo, ter uma lista de frutas. Eu vou ter banana. Errou agora. Eu falei o exemplo de frutas que começam com BA, mas eu não sei outra fruta que começa com BA. Abacaxi, né? Eu sei que é abacaxi, gente. É só por exemplo, tá? Abacaxi, abacate. Abacate. Aí tem o cereja. Tem o limão. Eu sei que tá escrito errado, tá? Não precisa me falar. Então vamos lá. For fruta. Em frutas. Print. If fruta. Ponto start with BA. Print. Frutas. Beleza? Vou comentar essa linha aqui. Ah, desculpa. É print fruta, não frutas, né? Frutas é a lista inteira. E aí tá lá, banana, abacaxi, abacate. Se eu trocar aqui para C, então retorna só cereja, que é a única palavra dessa lista que começa com C. Ok? C, no caso. Pode ser uma letra só, tá? Eu usei o exemplo de B, mas eu posso botar aqui, né? De BA, quer dizer, posso botar só o B. Então vai voltar banana, abacaxi, abacate como antes, ok? Do mesmo jeito que eu tenho start with, eu tenho end with. Que é para ver o final. Então vamos ver aqui um final, não tem nenhum final em comum. Quero palavras, aqui ó. Palavras que terminam com a letra A. E aí ele me retorna banana e cereja, ok? Terminam com a letra I, ele vai me tornar o abacaxi. E assim por diante. Bem útil, tá? Isso aqui realmente é bem útil. Uma funçãozinha bem legal, ok? Lembrando da diferença de letras capitalizadas. Então, se eu passar o I aqui maiúsculo, ele não vai me retornar nada, porque ele diferencia a letra minúscula da letra maiúscula. Python é o que a gente chama de case sensitive. Case, esse é maiúsculo ou minúscula. Sensitive, se ele é sensível. Então, tudo que a gente faz em Python, a gente precisa ter certeza de que está comparando minúsculo com maiúsculo com maiúsculo, senão vai dar errado, ok? Última funçãozinha legal da gente ver é o find. Então eu vou passar, por exemplo, aqui, eu vou ter a string banana. Deixa eu apagar isso aqui, não vamos mais utilizar as frutas. Eu vou dar um print em banana. E aí eu vou chamar a função find. Ela vai procurar uma substring pra gente. Substring, lembra que eu já expliquei, né? Então eu quero saber se tem... Nossa. Quero saber se tem na em banana. Ele me retorna 2, porque na... Ah, não, desculpa, falei errado. Ele não me retorna quantas vezes aparece. Ele me retorna o índice. Então ele retornou 2 porque o na tá na posição 2. Então, índice 0, índice 1, índice 2. Então ele me retorna. Ele sempre me retorna o índice da primeira ocorrência do substring. Mesmo que aqui aconteça 2 vezes, ele me retorna da primeira, ok? Se eu passar uma substring que não existe, E maiúsculo, ele vai me retornar -1, indicando que não existe a substring E dentro de banana. Se eu passar... vamos trocar aqui. Abacaxi. E eu passar o X. Ele me retorna 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. No índice 5 eu tenho a letra X. Aí eu posso, por exemplo, acessar diretamente o índice, né? Eu posso acessar abacaxi 5. Isso aqui vai ser justamente o X, ok? O find ele tem algumas propriedades, a gente pode pedir para ele procurar a partir de algum índice específico. Então, se eu der find A,
ele vai retornar 0, porque a primeira letra já é 0. Então no índice 0 eu tenho um A. Mas eu posso pedir para ele procurar a partir do índice 1. É o primeiro argumento aqui, estão vendo? Então eu primeiro coloco a substring que eu quero procurar e depois eu coloco o índice que eu quero procurar a partir dele. Então agora ele me retorna 2 porque o segundo A, o A que está a partir do índice 1, então ele começa a procurar aqui. Então 1, 2, o segundo A está no índice 2 e ele vai me achar, ok? Eu anotei aqui outro uso que é a segunda variável. A terceira variável, desculpa. A terceira variável. A terceiro argumento. Foi mal, deu um branco aqui, tá tarde da noite já. O terceiro argumento da função, ele funciona como slice, tá? Então ele vai cortar, ele vai procurar até o índice 2. Não achou a substring e retorna -1, ok? Igualzinho o slice que a gente tinha visto, só que aqui ele funciona como argumento de função, beleza? Como eu comparo duas strings? Então, botei lá a minha string banana de novo. E eu quero verificar se a minha string realmente é banana. Simples. Igual a gente compara números. E eu passo um valor, banana. E aí, print é banana. Muito simples, lá no curso básico de Python a gente já tinha visto isso, inclusive. Se eu quiser saber se eu tenho uma substring na string, aí eu posso usar o operador in. Então eu quero saber se A tá em banana. Tá em banana, é banana. Eu quero saber se na tá em banana. É em banana, tá em banana. Eu quero saber se em tá em banana. Não vai printar nada porque não tá, beleza? Muito simples, isso aqui é lá do básico, né? Por que que eu tô voltando a falar de operadores? Porque tem dois operadores diferentes que a gente não tinha visto, tá? E, cara, ele é um operador muito estranho, que eu nunca vi sendo usado na prática, mas, parando para pensar, ele realmente parece ter algumas aplicações. Então eu vou trazer o exemplo do livro aqui, tá? Porque ele é meio estranhozinho de entender. Então eu vou dar uma palavra qualquer que a gente quer comparar, tá? Aliás, eu vou deixar com letra minúscula. Aí, se a palavra for menor que banana, o que é que o menor significa em Python para comparar strings? Eu não estou comparando números, estou comparando strings. Significa que a palavra vem antes. Opa. Então, a palavra vem antes de banana. Se não, se a palavra for maior que banana, a palavra vem depois de banana. Botou um espaço aqui. Se não, né? Se não é nem maior nem maior, é porque. Nem menor nem maior, é porque é igual. Então, else print é banana. Beleza? Vamos rodar. A palavra maçã vem depois de banana. O que significa depois? Ele vai comparar alfabeticamente. Então, a letra M de maçã vem depois de B de banana. Então, ele vai vir depois. Esse operador não é menor, é vir antes, ok? Ou vir depois. Então, se eu trocar isso aqui, por exemplo, por abacaxi, a palavra abacaxi vem antes. O A vem antes alfabeticamente do que o B. Então, a palavra abacaxi vem antes de banana. Olha só que legal, vamos comparar com abacaxi. Abacaxi vem antes, porque se o B é igual, ele vai comparar a segunda letra. A segunda letra também é igual. A quarta letra, C, vem antes ou depois que N, alfabeticamente? Antes. Então a palavra abacaxi vem antes da palavra banana. E óbvio, se eu passar a palavra banana, ela vai ser exatamente igual.
e aí vai printar, é banana, ele cai aqui no nosso else, ok? Esse é um operador bem diferente, que eu não tinha visto antes de ler o livro, mas realmente me parece ter alguma aplicação útil, né? Se a gente parar para pensar, talvez tenha alguma forma da gente processar, com certeza tem formas da gente processar texto utilizando esse operador, beleza? Eu espero que esse tutorial tenha sido útil, tenha sido claro. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu respondo assim que eu ver. Deixa um like se você gostou e se inscreve no canal para mais tutoriais iguais a esse, ok? Vídeo todos os dias e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.